Olá, turma, bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso assunto, tá? Sobre cromossomos ainda, tá? Segunda-feira, na aula, expliquei para vocês a sua parte estrutural, né? A composição do cromossomo, ok? E na aula de hoje, para a gente finalizar essa parte de cromossomos, irei falar sobre a sua mutações, né? Que pode ocorrer tanto no quesito de numeração, né? Para mais ou para menos, ou como de forma estrutural, ok? Então, as mutações cromossômicas são qualquer alterações, tá? No quesito de números ou estrutural, como eu acabei de falar, que vão, né, ocasionar com que, por exemplo, um indivíduo nasça com alguma necessidade, né, especial, ou então aquele embrião que logo resultou, né, após a fecundação, ele venha a ser abortado, né, não consiga nem se desenvolver, ok? Mas na aula de hoje, né, a gente vai ver principalmente as anomalias, né, poderia falar assim, né, as crianças que vão nascer com determinadas necessidades especiais, né, portadoras, ok? Na verdade, nem se utiliza, né, mais o conceito de portadora, né, portadora é como se ela levasse com ela, né, mas não, tá inserido, né? Então, vamos lá. As mutações cromossômicas, né, são qualquer alteração no cariótipo, tá? Cariótipo, turma, a gente viu lá como é a organização dele, né? A gente viu que no cariótipo vai, né, de cromossomo lá do 1, ok? Ao, né, 23. A gente viu, né, no cariótipo que é estudado os 23 cromossomos, não se estuda o total, né? E você viu que do 1 até o 22 são considerados, né, cromossomos que dão nossas características. Já o 23 é relacionado, né, que a gente viu também lá, ao sexo, né? X e X mulher, X e Y homem, né, que a gente viu na aula anterior, ok? Que o 23 ele vai definir o sexo, né? E qualquer alteração no cariótipo é considerada uma mutação ou uma aberração cromossômica e causa grandes alterações, ó, no funcionamento celular, produzindo doenças graves e podendo levar até a morte, ok? Então, essas alterações, né, vão acontecer no cariótipo, lá no número de cromossomos, que podem ocasionar alterações que vão fazer com que essa pessoa tenha grande dificuldade, né, para sobreviver no dia a dia, tá? Algumas sim, outras não, e pode ocasionar a morte, né? Aquela criança não vai conseguir se desenvolver, tá? Por circunstâncias, né, ocasionadas pela essa mutação, ela vai vir a falecer, ok? Só apagar e para o próximo. Continuando. E eu tenho tipos de mutação. Eu tenho a mutação numérica. A mutação numérica é quando ocorre, ó, em cromossomos inteiros. Quando falta, né? Quando você tem menos, ou quando sobram, né? Você vai ter mais cromossomos. Já estrutural é quando ocorre internamente, ok? Em um ou mais genes, tá? De segmentos cromossômicos. Então, você tem aquele cromossomo lá, o bracinho dele, né? Você tem aqui. Pode ocorrer uma alteração em algum gene que estava localizado aqui. Aqui, por exemplo, tá? Onde lá fica localizado o gene, né? Então, pode ocorrer alguma alteração, tá? Na estrutura e na formação daquele gene, né? A leitura do código genético pode ter ocorrido de forma errada. Então, não houve uma combinação certa, né? Não teve um encaixe entre os genes, né? Você tem 3 encaixes aqui, ó. Então, um ficou de fora, 2 ficaram de fora e só tem um, ó. Então, não vai ocasionar um encaixe. Então, teve uma mutação estrutural neste cromossomo, ok? Então, a sua forma, a sua estrutura, ela foi alterada. E mutações numéricas, como eu acabei de falar para vocês, né? Quando ocorre ó, no número
de cromossomos das células somáticas, que pode ser de dois tipos. Células somáticas, lembre, turma, tá? Aquelas células, tá, que vão ter, né, lá, células, né, de total de cromossomos. Né? Você tem as somáticas, vocês têm as sexuais, as germinativas. Ok? E elas podem ser de dois tipos. Ó. Elas podem ser as chamadas de euploidia ou aneuploidia, tá? O assunto da aula de hoje vai ficar mais baseado aqui, ó, nas aneuploidias, ó, porque ela vai envolver um genoma, ó, né, por parte, né, ó, envolve parte do genoma. Já a euploidia, ó, envolve um genoma inteiro. Por envolver um genoma inteiro, né, os genes lá, aquele embrião não conseguirá se desenvolver, vindo, né, a falecer, vindo a morrer, vindo a sofrer um aborto. Já as aneuploidias, como ela envolve, turma, ó, né, o genoma, mas somente, ó, uma parte, essa criança ela consegue crescer e se desenvolver, mas o desenvolvimento dela não vai ser completo, né? Ela vai ter algum retardo, tá? Que irá dificultar, né? Principalmente no seu QI, né? Nas coordenações motoras, entre outros, tá? Pessoal, quando eu estou falando retardo, não estou falando retardo naquele termo pejorativo, né? Que as pessoas, apelido, aquele menino ali, né? Retardado. Não estou falando nesse conceito, tá? Não vão fazer esse entendimento. Quando a gente está falando retardo aqui na biologia, é porque ela não tem o desenvolvimento, por exemplo, cerebral completo, né? Seu desenvolvimento não é totalmente completo, né? O seu raciocínio ele não é, né, mais apurado, mais completo, né? Tá? Então é isso que eu estou falando para vocês, ok? Não vamos entender por outro lado. Ó, e aqui, pessoal, são as alterações, ó, tá? Eu tenho as euplodias, né? As numéricas, eu tenho as aneuploidias. Todas essas daqui, pessoal, ó, monoploidia, triploidia e poliploidia, o embriãozinho lá ele vai morrer, tá? Sofre aborto, por exemplo, aqui espontâneo, ele não se desenvolve. Já aqui, ó, nas euploidia, que você tem, ó, a nulissomia. A nulissomia é quando você tem 2 cromossomos a menos. Então, você deveria ter quanto aqui? 46. Você tem quanto? 44 cromossomos. Ó. O normal, turma, são quantos cromossomos? 46. Tá? Aqui ela tem, ó, 44. Já aqui, ó, a monossomia, já diz mono, né? De 1. Ela perde apenas, ó, um cromossomo. Quanto ela vai ter aqui, turma? 45. Tá? 45 cromossomos. Já a trissomia, um exemplo é a síndrome de Down, né, que é a trissomia do cromossomo 21, ela ganha um cromossomo a mais. Então, quanto ela vai ter aqui, ó, 47, né? A polissomia é quando tem 2, 3, 4, tá? Também pode resultar na morte, ok? Qual é, professor, o caso mais famoso aqui que cai em prova, que é cobrado, por exemplo? Aqui, turma, viu? A monossomia, tá? E a trissomia. Ficou horrível de amarelo, tá? A monossomia e a trissomia, eles são os mais cobrados. Okay? Os maiores exemplos aqui, ó, eu tenho, tá? Na monossomia, quando você perde um cromossomo, e na trissomia, quando você ganha um. É o que mais é cobrado, tá? Apagar aí para o próximo slide. Ó, um exemplo aqui, pessoal, um zigoto, né? Você sabe que o zigoto ele tem 46 cromossomos, como eu falei para vocês, os exemplos aqui, ó. Trissomia, eu acabei de falar lá que a trissomia é quando você ganha
mais um cromossomo, né? Olha um exemplo aqui, ó, de trissomia, ó, com 47 cromossomos. Você tem a síndrome do triplo X. Só ocorre, logicamente, em sexo feminino, ó, né? Porque a menina é X e X. Só que ela acabou recebendo um X a mais. Esse X aqui, ó, né? Ele veio de enxerido, né? Ele veio a mais. Outra trissomia aqui, ó, síndrome de Klinefelter. Acontece em homens. Opa, em mulheres também, tá? A síndrome de Klinefelter. Meu Deus. Tá? É em homens, né? Turma, porque toda vez eu confundo Klinefelter e Turner. Cadê? Klinefelter é em homem. Toda vez eu troco, né? Mas tá certo. Klinefelter é em homens, tá? Então, terceiro, né? Vai ocorrer aqui, ó, em homens, né? O normal é ele ser X, Y, só que ele vai ganhar um X a mais. Aí ele vai ter, por exemplo, características secundárias femininas. Ele não vai desenvolver, tá, pessoal? Canal vaginal, tá? Ele não vai desenvolver. Ele não vai ter dois sexos, não vai. Ele só vai ter característica, por exemplo, a gente vai ver lá testículo atrofiado, o peito dele, né, aqui vai se desenvolver como se fosse mamas, ok? Vai ficar mais arredondado, não mais definido, como por exemplo, ok? Trissomia aqui, pessoal, do grupo Y, né? Também ganha um a mais, ó. Monossomia, que é acima de Turner. Aqui você perdeu, né? Um cromossomo, tá? E você perdeu, ó. Tá vendo aqui? Acontece em mulheres. Era para ela ter 2x. Só que ocorreu aqui, turma, ela acabou, né? Perdendo um x aqui, ó. Por isso que coloca lá o zero. Então, ela perdeu esse x, né? Ele foi perdido, né? Monossomia do Y inviável, que não foi, ó. Trissomia também, ó, que é mais cobrada aqui, então, por isso que está em asterisco aqui, ó. É o que mais cai em questões, tá? Que são as trissomia que é acima de Down, que é lá no cromossomo 21, a síndrome de Edward, no 18, e a síndrome de Patou, né? Patou, é lá no cromossomo 13, tá? Então, por que mais? O normal, lá no 21 aqui, ó, tá? No cromossomo 21, é você ter 2 cromossomos, né? Um do ladinho do outro. O que acontece? Acaba surgindo outro, né? Que não deveria estar aqui, tá? Então, ó, esse um aqui, ele acabou surgindo, né? Então, houve uma alteração, houve um acréscimo de cromossomos. Apagar aí para o próximo slide. O que eu acabei de explicar para vocês, também expliquei já expliquei. Bora entrar agora lá em cima, tá, pessoal? Tudo isso aqui eu já falei, ó. Olha, nulissomia, quando falta um dos pares no cromossomo. Monossomia, quando falta um dos pares. Trissomia, quando há um cromossomo a mais, tá? Acabei de explicar isso para vocês aqui, ó, neste slide, tá? Então, ó, nulissomia perde 2, monossomia perde 1, trissomia ganha 1, polissomia ganha mais de 2. Turma, síndrome de Turner, ok? Na síndrome de Turner, ok? Acontece em indivíduos do sexo feminino, ok? Aqui, ó, tá? No sexo feminino, com 45 cromossomos. O que ocorreu aqui? Ela perdeu o outro cromossomo sexual, né? O X. Então, ela perdeu, ó. O normal era para ela ser aqui, ó, 46, né? Você coloca 46, representa o sexo. X e X. Só que ela acaba perdendo, né, um dos X. Ela vai perder aqui, né? É representado sozinho ou com um zero, tá? E o que acontece com essas mulheres que têm síndrome de Turner, né? Elas apresentam ovário atrofiados. O que quer dizer com isso, professor? O ovário, ó, vou fazer o desenho bem aqui embaixo. O ovário dela, vamos supor, era para ser, ó, né? Estou dando um exemplo aqui. Deste tamanho aqui, ó. Era para ser desse tamanho.
Aí vem aqui e tal, vai ligar lá, né? Era para ser desse tamanho, né? E vai lá depois para o útero, né? Blá, blá, blá. Só dando um exemplo. Era para ser assim o ovário dela desse tamanho. E o que que vai acontecer? O ovário dela, ele é atrofiado. Ele é bem pequenininho, ok? Então, o ovário dessa moça, ele vai ser, né, menor, ok? Ele é bem pequenininho. Se ele é atrofiado, ela vai ter deficiência na produção de hormônio. Lembra lá, pessoal, que aqui, né, no ovário, lá vai acontecer, né, a produção de progesterona e estrogênio, né, ou estrógeno, como algumas pessoas falam, né, deficiência hormonal, esterilidade, tá? Então, ela vai ser estéril, conseguir ter filho, mamas pequena, então a mama dela não consegue se desenvolver, né, normalmente. A vulva infantil vocês estudaram no passado, né? Não só lembrar. Grandes lábios, pequenos lábios, vulva, canal vaginal, né? Pescoço mais alado, mais grande, tá? Estatura baixa, deficiência cardíaca, mas raramente, ó, apresenta deficiência mental. Então ela vai ter diversos problemas estruturais, mas ela não tem, por exemplo, deficiência mental, né? Raramente, mas pode acontecer. O que quer dizer com isso, professor? É como você olhar uma mulher de 30 anos no corpo de uma menina de 12 anos. Ah, professor, mas eu conheço uma menina que tem 12 anos, parece que ela tem 18. É exceção. Mas eu conheço uma mulher com 30 anos, mas parece que o corpo dela é de 12 anos, ok? Isso que se parece. Apagar e ir para o próximo slide. Querendo gripar. Olha aqui, ó, você tem um cariótipo, né, como eu falei para vocês, ó, do 1 ao 22 aqui, ó, né, você tem os cromossomos autossômicos, que vai dar nossas características. E o 23º, né, ele é o cromossomo sexual, né? Tá aqui, ó, na síndrome de Turner. Qual era o normal aqui, turma? Ela tem mais um X, ó. E ela não tem esse X, né? Ela perdeu aqui, ó. Né, ó, tá faltando um. Então, por isso que ela vai ter lá esterilidade, vulva infantil, mamas que não se desenvolve, ok? Raramente retardamento mental, né? Olha aqui, ó, rapidinho, ó, pescoço alado, né? Estrutural, o corpo dela não se desenvolve, ok? Então, uma mulher de 30 anos, mas com corpo como se fosse uma menina de 12, 11 anos, ok? E síndrome de Klinefelter. A síndrome de Klinefelter. Ah, professor, como é que eu reconheço que é uma síndrome de Turner? É só você lembrar, turma, a síndrome de Turner, ó, é quando não vem um X. Se tiver só um Xzinho lá no cromossomo sexual, aí você já lembra que é Turner, né? Faltou um X, Turner. Síndrome de Klinefelter. A síndrome de Klinefelter ocorre em indivíduos, ó, do sexo masculino, né? Eu ia até fazendo ia trocando lá no início da apresentação, né? O Klinefelter que é o Turner, né? Mas está certo aqui. O Klinefelter, sexo masculino, com cariótipo do tipo qual, turma? Com 47 cromossomos. O que que acontece? Ele recebeu um X, ó, a mais, um cromossomo sexual feminino a mais. O normal é ser XY. Só que o que, ó? Com uma cromatina sexual positiva, pois possuem ó, dois cromossomos, né? Ele vai ter dois cromossomos X aqui, ó. Tá? E o que esse homem vai apresentar? Testículos pequenos, né? Então, o testículo dele lá é atrofiado, é bem menor. Esterilidade também, dificuldade para ter filhos. Infantilismo dos órgãos, a mesma coisa lá que eu falei para vocês na Turner, né? Se a mulher também tem infantilismo, né? Vulva pequena, mama pequena, entre outras coisas, o homem também vai ter, né? Um homem de 30 anos, mas no corpo de um menino de 12 anos, ok? Mais ou menos isso. Mamas desenvolvida, então, ó, o peito dele vai crescer um pouco a mais, né? Vai ser desenvolvido. Ah, professor, ele vai produzir leite? Não, só é um pouquinho mais desenvolvido. E deficiência mental, com grau médio ou
com grau variado, desculpa, tá? Deficiência mental com grau variado. Lá na síndrome de Turner, nas mulheres, você viu que raramente apresenta, né, algum problema mental, né, alguma deficiência mental. Aqui na Klinefelter, no homem, já vai aparecer, tá? Ele vai ter um retardo mental. Olha aqui, ó, como acontece. Lá no cromossomo sexual masculino aqui, ó. Olha. Escrevi mal aqui, pera. O normal, ó, é T, X e Y. Só que veio lá e surgiu, né, turma, um X a mais, ó. Né? Você viu aqui, ó, surgiu um X a mais, né? Normal, XY. Só que apareceu um X a mais, ele recebeu um a mais. Deixa eu apagar. Olha aqui, ó, bem corpo pouco desenvolvido, né? Mão desenvolvida, testículos pequeno, né? Órgãos genitais também pequeno, né? Um cara lá com quase 20 anos, mas com o corpo de uma criança de 10, 11, né? De um adolescente de 12 anos, ok? Então, pouco, né? Desenvolvido. Síndrome de Down, pessoal, ou trissomia do par 21. Por que trissomia do par 21? Porque aqui não vai acontecer no cromossomo sexual, vai acontecer no cromossomo autossômico, tá? Então, o que a gente viu agora anteriormente, aqui Klinefelter e Turner, são nos cromossomos sexuais. Já a síndrome de Down é no cromossomo autossômico, especificamente lá no cromossomo 21, né? Ó, ocorre em pessoas do sexo, né, masculino com cariótipo, né, 47XY e no cariótipo feminino com cariótipo 47XEX. Então, turma, ocorre tanto no sexo masculino como no sexo feminino. Ah, professor, me falaram que geralmente é culpa da mulher, né, por ter filho mais velho, né? Não, você já tem pesquisas relacionadas que pode ocasionar tanto do pai como da mãe, tá? Não é falar a criança nasceu com Down porque foi a mãe, ela estava numa idade, né, mais avançada. Não estou falando assim, né? Porque geralmente, se você for ver, bem antigamente as pessoas tinham filho cada vez mais novo, né? Hoje em dia tem mulheres que têm filho com 30, 31, 32, 33, 34, 35, 46, 36, 37, 40, né? Tem por aí, ó. Minha irmã teve um filho com 38 anos, né? Mas ele não nasceu com síndrome de Down. Mas acontece com algumas pessoas, né? Pode nascer com uma pessoa com uma idade maior ou não. Por exemplo, tinha uma colega da minha mulher que ela tinha 21 anos e a filha dela nasceu, né, com síndrome de Down. E ela teve, como é que é? Fala, depressão pós-parto, né? Porque ela fez todos como é que fala? Pré-natal lá tudinho, e a criança, né, nasceria sem nenhuma anomalia, né, cromossômica, ela acabou nascendo, né, ela não esperava. Mas hoje em dia, né, a criancinha tem uns 6, 7 anos, é o amor da vida dela, né, a felicidade daquele pessoal lá, daquele casal, né, do pai, da mãe, dos avós, né, isso é a felicidade. Ela não se vê sem essa menina, mas no início, né, foi difícil ela aceitar, não queria amamentar, né, foi bem complicado no início, mas depois, hoje em dia, né, é só amor, ok? Então, pode ser tanto do pai como da mãe. QI baixo, tá, pessoal? Então, geralmente você tem que ficar repetindo algumas coisas, não coisa básica, tem que falar, eu tenho que ficar todo o tempo repetindo quem tem em cima de Down, vou ter que falar, isso aqui é laranja, né? Tá parecendo rosa aí, mas isso aqui é laranja. Isso aqui é verde, né? Limão. Isso aqui é um verde mais escuro. Então, a cada dia tem que ficar repetindo. Não, só ela consegue, né? Ter essa memória, né? De determinadas coisas, mas outras mais avançadas não conseguem, né? Aí tem que ficar num processo, né? De repetição, ok? E possui prega transversal contínua na mão, tá? É aquela que eu falei para vocês,
né, ó, a prega tá aqui, assim, né, ó. Aí, então, algumas crianças com Down, ó, nascem reto aqui, ó, né, fechando assim, ó. Não são todas, tá? Mas a maioria vai nascer aqui, ó. Uma prega transversal na mão, né? Pálpebras ademasiadas, né? Que, né, as pálpebras dela, né, nos olhos, né, tanto superior como inferior. Língua fissurada aqui, né, como é mais presa, né? Por exemplo, que você vê que algumas crianças que têm Down, geralmente elas não fecham a boca, né? Ah, tio, elas não vão conseguir, não, né? Fazendo lá, indo no fonoaudiólogo, fazendo treinamento, melhora muito, que ela consegue. Mas se não tiver um acompanhamento, por exemplo, de um fonoaudiólogo e a mãe deixar a criança lá, como acontece com algumas crianças que têm Down, né? Algumas mães abandonam, né? Deixam até para a avó criar. Aí aquela criança ela não consegue ter um desenvolvimento motor, né? Um desenvolvimento do linguajar melhor, né? Então, eu faço assim com a boca, né? Não consegue falar direito, porque vai ter a língua fissurada, né? Mais presa, né? E ela fica a boca aberta, tá? Com a boca entreaberta, na verdade, né? Hiperflexibilidade ligamentar e tendinosa, né? Tem alguns problemas em tendões, né? Musculatura. Então, atividade física para essas crianças não tem que ser uma intensidade excessiva, né? Tem que ser bem mais leve, ok? E vai ter complicações cardíacas, ok? Eu lembro de no outro colégio onde eu trabalhei, tinha um professor de educação física lá, ele era novato, aí tinha, né, umas duas crianças que tinham Down, e ele tinha que fazer um exercício especial para ele, não fazia. Botava a menina para correr lá na quadra, e a menina... Aí a professora falou, tu vai matar essa menina, a gente tem que fazer um treinamento adequado. Era professor recém-formado, né? Aí vai com o tempo pegando a manha e vai, né, aprendendo. Olha aqui, ó, como eu falei para vocês, lá no cromossomo 21, olha, tá vendo aqui, ó? Como todos os outros, ó, tem dois, né? Possuem dois. Aí, lá no 21, ó, você vai ter mais um cromossomo, né? O normal é, por par, né, você ter dois. Não, professor, por par ter quatro. Né? Tá, ó, lá no 21. Então, geralmente, as questões, se ela colocar uma imagem, se ela colocar, aí a pessoa já vai logo, né? Procurando aonde é a anomalia. Olha aqui, ó, a criança, ó, né, pálpebras hiperflexivas, né, boquiaberta, como eu falei, ó, não são todas as crianças que vai ter, né, a prega transversal aqui na mão, ó. Aqui, ó, tá normal, mas alguns, olha, aqui, ó, dá para perceber aqui, ó, que esta mãozinha aqui dessa criança já tem, né? Aqui, ó, pode ocorrer. Síndrome do triplo X, tá? São 47 cromossomos, né? São 3X. Ocorre em indivíduo do sexo feminino com aparência normal, geralmente fértil, né? E também acontece em homens, né? Encontrados, né? Com aparência normal, porém com um comportamento agressivo, né? Falei para você lá também dos hooligans, né? Foram associados a eles, né? Aquele que tu olha assim, de canto de olho, ele já quer lascar um soco na sua cara, né? Bem agressivo, né? Igual aqueles caras que estão no BOP lá, né? Acabou de passar no curso do BOP, tá malino, quer pegar logo, né? Um anjinho lá andando pela rua, né? O mediante, ele fica assim, né? Fica lá, né? Tá, né? Foi surrado no treinamento, o cara descontar toda a raiva dele no primeiro. Claro, pessoal, não são todos, né? Estou generalizando, né? Mas acontece. Olha aqui, ó, né? Acima do triplo X. Acontece aqui em 1000 nascimento, né? E ela tem tendência a ter esquizofrenia, ok? A menorreia secundária, tá? Um desenvolvimento mais lento, hiperatividade, e ela vai ter intelecto normal, né? Ou não, ok? Síndrome de Eduard, tá? É lá no cromossomo 18, essa alteração. Os indivíduos com essa síndrome geralmente morrem antes dos 6 meses de vida. Por quê? Eles vão apresentar atrofia, né? Menor aqui, ó, do sistema nervoso, né? Retardo do crescimento, anomalia do septo ventricular. Então, ó, o ventrículo não consegue bombear o sangue, tá?
tá? Não vai conseguir fazer esse bombeamento do sangue para o corpo todo ou para o pulmão, ok? Olha aqui, ó, a criança com síndrome de Edwards. Aqui, pessoal, a síndrome de Pateu, né? Também chamado, né, de trissomia do cromossomo 13. Os indivíduos com essa síndrome apresentam polidactilia, né? Aqui, ó. 6 dedos, né? Tinha uma colega minha no Tiradentes, ensino médio, que tinha, né? Nos pés, 6 dedos. Tu acredita que o namorado dela teve... Namorado não, né? Era namorado, a gente chamava, né? Hoje em dia é fica, né? Foi um ficante dela, né? Naquela época lá. Ele ficava em escola, né? Então ela sempre ia de sapatilha. Aí uma vez teve um evento à tarde, ela foi de sandália, né? Quem já conhecia ela, né? A menina era novata. Ele não terminou com ela porque ela tinha 6 dedos. Todo mundo ficou assim. Só porque ela tinha 6 dedos no pé. Aí ele terminou com ela, né? Aí ela tinha, né? A polidactilia. Okay? Mas ela não tinha síndrome, né? De Pateu mesmo. Só nasceu mesmo lá com polidactilia, né? Mas na síndrome de Pateu, né? Pode apresentar com polidactilia, ó, atrofia do sistema nervoso. Ela não tinha, né? Bem inteligente. Ela conseguiu passar... Ela passou, né? Um CEAP para direito e passou na UEAP para filosofia, né? Ela fazia filosofia de manhã e estudava à noite no CEAP. Ela se formou, né? Ela é professora e advogada, né? Atrofia do sistema nervoso, calcanhares, eu acho que ela calcanhares com preeminência, deficiência mental e testa mais, né? Inclinada aqui, ó, mais inclinada. Eu não coloquei imagem aqui, tá? Não, tem. Tá? Tem aqui, ó. A criança ela pode vir a falecer, viu, pessoal? Se nascer aqui, ó, não vai ter como respirar, ok? Eita, que ficou horrível essa minha seta. Já aqui, pessoal, a polissomia, né? Quando ela nasce com 2 ou 3 ou 4 cromossomos a mais. E quando há cromossomos haploides, né? Em um dos pares, existem casos, né? Com síndrome de Klinefelter com XXXY. Então, acontece, ó. Klinefelter, ao invés de ter 47, né? Que é XXY, ele vai ter 48 ou até 49, né? Multiplicou. O quimerismo é a ocorrência, né, de diferentes linhagens celulares no mesmo indivíduo, como ocorre com exemplos de células diplóides, tá? Então, o quimerismo ele acontece, né, principalmente em células diplóides. Tá? Então, isso aqui, né, é o quimerismo, né? Ou então a famosa, né, alguma coisa para essa mulher aqui, né, o quimerismo dela lá, né, Eita, que travou aqui, peraí. Teste, tá. Acho que tá funcionando. Tá? Então, aqui, ó, o quimerismo né, quando ela tem lá, por exemplo, a heterocromia, né? Geralmente acontece mais em animais, tá? Principalmente em gato. Mas acontece com algumas pessoas, ó, que tem, né, coloração nos olhos diferentes, né? Uma cor diferente da outra, né? Acontece com algumas pessoas, né, ter o heterocromismo. Ok? Então, a aula de hoje fica por aqui, ok? Qualquer dúvida em relação ao assunto, mande mensagem lá no WhatsApp, viu? Bom falar com vocês. Até a nossa próxima aula.